Salve, salve, galera! Vamos lá continuar, falar um pouquinho mais sobre equações. Na nossa última aula nós conversamos sobre equações do primeiro, resolvemos alguns sistemas, falamos bastante do método da adição. E agora eu vou começar a falar da para alguns tão temida, outros gostam tanto, que é a equação do segundo grau. Tá? Vou colocar aqui o nosso títulozinho. Equação do segundo grau. É meio que automático quando a gente fala de uma equação do segundo grau, a galera já assimilar isso aqui à fórmula de Bhaskara. E eu já adianto que a última coisa que a gente vai tentar fazer é aplicar Bhaskara. Tá? Tudo que puder evitar, a gente vai evitar para não depender dela. Mas, vamos lá. A gente vai ver alguns tipos, ela desde a forma incompleta até a forma completa. Vamos falar de todas as maneiras que essa equação pode aparecer aí na sua prova, tá? Então, para começar, uma equação do segundo grau é qualquer equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Necessariamente, o seu a tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Se esse cara for zero, zero vezes qualquer coisa, zerou. Aí eu não tenho mais esse termo. E aí me sobra só bx mais c é uma equação do primeiro e não do segundo. E como eu quero que seja do segundo grau, então necessariamente esse cara precisa ser diferente de zero para que esta equação exista, tá bem? E existindo, obviamente, o que caracteriza ela a ser uma equação do segundo grau é devido ao maior expoente da nossa incógnita, que a incógnita continua sendo x, o maior expoente é 2, né, que é o que faz ela ser uma equação do segundo grau. E aí essa equação, ela tem algumas formas de aparecer. Ela pode vir da forma completa, que é quando A é diferente de zero, B é diferente de zero e C é diferente de zero. Tá? É a maneira mais pan, né, dela aparecer. Ou ela pode aparecer também de formas incompletas. De forma incompleta. E aí nós vamos começar a falar então disso aqui, ó, das suas formas incompletas, que vocês vão ver que nenhuma delas a gente precisa de Bhaskara. Claro, professor, eu posso aplicar? Pode, mas não é recomendado. Vocês vão ver que é muito mais prático a gente resolver sem a Bhaskara do que com ela, tá bom? Então, começando, o primeiro caso, vou colocar caso 1, né? Fica mais elegante. Caso 1 é quando o nosso b for igual a zero. Se b é igual a zero, então a nossa equação fica do tipo ax² mais c igual a zero, tá bom? Lembrando sempre que, apesar de eu não ter falado aqui, mas acredito eu que já não é mais necessário, né? Lembrando que A, B não é necessário, mas estou aqui escrevendo, né? Tudo bem. A, B e C são coeficientes reais. Coeficientes reais, o que isso significa? Significa que serão alguns valores conhecidos, né? Números reais que estarão multiplicando a nossa incógnita. Nesse caso aqui, como eu defini, eu escolhi x para ser a incógnita. E aí, como qualquer equação, nosso objetivo é encontrar esse valor de x que vai satisfazer a nossa sentença matemática, tá bom? Então, o primeiro caso, ax² mais c igual a zero. Exemplos para este caso. Vamos pegar aqui exemplo I. Exemplo 1. x² menos 9 igual a zero. Professor, lembrando, posso aplicar Bhaskara? Pode. É legal? Não é. Por quê? Olha só. O objetivo de uma equação não é só isolar o valor de x. Então, se o x só tem um termo que tem x, isola ele. Esse menos 9 passa para lá positivo. Então, x² é quem? É a raiz de 9. Tá certo o que eu fiz até aqui? Não. Por quê? Quero chamar a atenção para vocês para um pequeno detalhe.
toda vez que vocês têm uma incógnita ao quadrado, professor, toda vez que está ao quadrado, eu vou passar em forma de raiz. Beleza, esse não é o problema, não é o que está errado. O que está errado aqui, ou pelo menos o que está faltando, é colocar o mais ou menos. Toda vez que você tem uma equação, você está encontrando o valor de uma incógnita, e você precisa extrair a raiz de um determinado valor para chegar nessa resposta, você precisa desse mais ou menos, tá? Então, o nosso x aqui é mais ou menos a raiz de 9, que aí, no caso, vai ser mais ou menos 3. Professor, por que eu preciso desse mais ou menos? Não é uma equação do segundo grau? Se é uma equação do segundo grau, é porque você pode ter até duas respostas. Você pode não ter raiz, você pode ter uma ou você pode ter duas. Então, para caracterizar essas duas respostas, você tem que colocar o mais ou menos. Uma resposta menos 3, outra resposta mais 3. Olha só a prova real. Se x vale menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 9. Menos 3 ao quadrado é 9, com menos 9, 0. E se x vale 3, nós temos que 3 ao quadrado menos 9 é 9 menos 9, que também dá 0. Então perceba que os dois valores satisfez a nossa sentença, satisfez a nossa igualdade. Por isso que a gente precisa considerar esses dois valores como resposta. É claro que, antes que você me indague, falar, professor, mas às vezes, dependendo do contexto, a gente exclui o valor negativo e fica só com o valor positivo. Como você mesmo disse, às vezes, certo? Depende do contexto, depende. Se tiver uma historinha em volta da sua equação e, de acordo com essa historinha, não fizer sentido você trabalhar com o valor negativo ou o valor positivo, que seja, beleza, aí é um caso à parte. Aí, para aquele exercício, você vai desconsiderar uma das respostas. Neste caso, não. Nesse caso, a gente está em busca de todas as possíveis soluções. Então, a gente vai encontrar as duas, vai escrever as duas como resposta, tá? Por ser uma equação, o correto seria aqui, ó, mais ou menos 3. Né? Escrever isso aqui como conjunto de solução, mas isso já meio que até que vem caindo por terra. Dificilmente banca cobrar isso hoje em dia, né? Porque é só nomenclatura, mas enfim, lembre-se que mesmo que eu não coloque, a resposta de uma equação sempre vem em conjunto solução, beleza? Um outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2. 3x quadrado menos... vou colocar 4 aqui. 4x quadrado menos 64 igual a 0. Fazer dar exato isso aqui, né? Vamos lá. Isola o x. Então, isso aqui é 4x quadrado, que é igual a 64. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 64 dividido por 4, não vai me falar que dá 6, hein? X ao quadrado aqui é igual a 16. Beleza? Extrai a raiz. Então, x é mais ou menos a raiz de 16. X é mais ou menos 4. Tá aí a nossa resposta. Percebe que foi o mesmo processo, mesma historinha. O que eu mudei aqui, o que eu coloquei diferente, foi um A diferente de 1. Coloquei um 4 aqui, mas o processo de resolução é exatamente o mesmo. Professor, então sempre vai funcionar, né? Sempre vai dar bonitinho assim? Não. Às vezes pode acontecer, vamos supor, x ao quadrado menos 8 igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 8. X é igual a mais ou menos a raiz de 8. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Tá? Nada impede de você ter uma resposta estranha, né? A galera tem um medo quando aparece raiz em resposta, ou, sei lá, qualquer fração, né? Mas é só um número. É um número como 4, 3, 9, enfim. É um número qualquer. Esse caso ficou em raiz, porque a raiz de 8, a gente sabe que a raiz quadrada dele não é exata. E ainda pode acontecer de... Exemplo 2 não dá, né? Exemplo 3 esse. Exemplo 4. Vamos supor que apareça assim, ó, x ao quadrado mais 4 igual a 0. Aí o que eu vejo da galera respondendo besteira nesses casos, que aí faz o quê? Isola, professor. X ao quadrado é igual a menos 4.
Então, x é igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Aí eu lhe pergunto, qual que é a raiz quadrada de menos 4? Aí sempre tem um cabeçudo, 2, professor. Ou, não, é menos 2, né, professor? Cara, que número que vezes ele mesmo vai dar menos 4? Dentro do conjunto dos reais, ninguém. Por quê? Porque a gente sabe por definição que raiz quadrada de um número negativo a gente não consegue dentro do conjunto dos reais. Então, neste caso aqui, a solução é o conjunto vazio, porque não é possível calcular isso aqui. Não existe x pertencente aos reais que satisfaça essa condição, tá bem? Agora, um detalhe importante que vale a pena a gente destacar é o seguinte. Perceba que aqui as respostas vieram menos 3 e 3. Aqui veio menos 4 e 4. Aqui veio menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Toda vez que existe essa resposta, para esta situação aqui, ó, as soluções são simétricas. Menos 3 e 3, menos 4 e 4, menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Perceba que é sempre uma oposta da outra. Sempre vai ser assim. Então, toda vez que na sua equação o seu b é igual a 0, a sua equação vai ficar nesse formato. Se ela ficou nesse formato, as suas soluções serão simétricas. Que isso vai ter um significado muito importante quando você estudar a função quadrática, quando você começar a colocar esses valores em gráfico. Tá? Então lembre disso. A gente não vai conseguir falar hoje, mas lembre-se de mim quando você estiver fazendo esses gráficos. Então as soluções serão simétricas, ou seja, né, isto é, são opostas. Então sempre vai vir mais 2 menos 2, mais 1 menos 1, mais 10 menos 10. Sempre nesse padrão aí. Professor, o que é IE? É isto é, a abreviação de isto é. Tá bem? Então esse é o nosso primeiro caso. Segundo caso é quando o nosso C... Não, eu vou colocar o C já. Segundo caso. Quando C for igual a 0, a nossa equação vai ficar do tipo ax² mais bx igual a 0. Talvez esse seja o que mais causa um pouquinho de problema, mas ainda assim não precisa de Bhaskara. Então olha só, primeiro exemplo. Exemplos. X² menos 4x igual a 0. Então, o que é a ideia aqui? Não foi à toa que eu trabalhei com vocês um pouquinho. Propriedade de potência, monômios e tudo mais. O x², por definição, ele é x vezes x. Menos 4 vezes x. Toda vez que na sua equação o seu c for igual a 0, significa que a sua equação vai ser nesse formato. Você não tem mais o seu termo independente. Todo mundo que aparece na equação tem x. Então, a técnica que a gente aplica aqui é o que a gente chama de fator comum. Ou, se você preferir, colocar em evidência esse fator comum. Quem que é o fator comum? Como o próprio nome diz, você precisa encontrar um cara que aparece nas duas parcelas. Quem que aparece aqui nas duas parcelas? Eu tenho um x aqui, ó, e também esse x que se repete aqui. Professor, e esse outro x? Deixa quieto. Porque aqui eu só tenho um, então eu não posso manipular esse, sendo que só aparece um x em comum para as duas parcelas, beleza? Aí esse cara que apareceu em comum, eu vou escrever ele em evidência aqui, ó. O que significa escrever em evidência? Você vai escrever ele fora de um parênteses. E dentro do parênteses você vai escrever o que sobrou. O que sobrou para nós? Um x menos 4. Igual a 0. Se você conseguiu fazer até aqui, não tem como mais você errar a questão. Por quê? Daqui só pode acontecer duas coisas. Para que uma multiplicação seja 0, ou o primeiro termo, o primeiro fator, que é esse carinha aqui, ó,
ou esse x é igual a zero, ou este segundo fator, que é x menos 4, tem que ser zero. Repetindo, para que uma multiplicação seja zero, necessariamente um dos fatores tem que ser zero. Senão você nunca vai chegar nesse zero. O que sobra então? Que ou o primeiro cara é zero, ou o segundo cara é zero. Feito? Aqui não tem o que fazer, já acabou. X é igual a zero, morreu. E aqui, para que x menos 4 seja zero, x tem que ser igual a 4. Então, solução 0 e 4. Tá aí. Muito melhor que Bhaskara, fala a verdade. Um outro exemplo, ó. Colocar x ao quadrado mais 6x igual a zero. Mesma ideia. De começo, se você quiser fazer isso aqui, ó, o passo a passo, não tem problema. É até melhor para fixar, né, mais a ideia. 6 vezes 6, x vezes x mais 6 vezes x igual a zero. Abriu isso aqui, ó, você já ganhou 50% da questão. E fica fácil de você ver quem que é o cara comum. Se é o cara comum, continua mais uma vez, é o x. Então fica x vezes, o que sobrou? X mais 6 igual a zero. Para que isso seja zero, ou x é igual a zero, ou x mais 6 é igual a zero. E daqui nós vem que x tem que ser menos 6. Portanto, conjunto solução, 0 e menos 6. Beleza? Tranquilo? Professor, sempre vai estar facinho, bonitinho assim? Eu acho que sim, mas há quem reclame, tipo, quando aparece mais valores, né? O que pode acontecer? Não tem muito o que inventar aqui, mas pode acontecer de vir assim, ó. 3x² menos 27x igual a zero. Então, o que você vai fazer? Mais uma vez, você vai encontrar o fator comum. Fala, professor, é o x, né? Porque você tem x aqui e você tem x aqui. Porém, olha só, concorda comigo que eu posso escrever assim? 3 vezes x, que é o meu 3x². Beleza. O 27, eu sei que ele é múltiplo de 3. Então, eu vou escrever ele como 9 vezes 3 vezes x, igual a zero. Percebe que tem mais um carinha em comum? Né? Quem que apareceu em comum para os dois? Apareceu o 3x. Então, você vem aqui e coloca o 3x em evidência. 3x que multiplica x menos 9, igual a zero. Então, ou 3x é igual a zero, ou x menos 9 tem que ser zero. Para que 3 vezes x seja zero, necessariamente seu x é igual a zero. E aqui seu x tem que ser 9. Pronto. Aí, solução 0 e 9. Da mesma forma. Professor, se eu não tivesse percebido que o 3 também está em evidência, não tem problema. Se eu tivesse feito isso aqui, ó, 3x² menos 27x igual a zero, coloca só o x, vai sobrar 3x menos 27 igual a zero. Mesma coisa. Ou x é igual a zero, ou 3x menos 27 tem que ser zero. Então, daqui 3x é igual a 27, portanto, seu x é igual a 27 dividido por 3, que dá 9. Então, perceba que a sua resposta, a sua solução, continua sendo a mesma. Só, né, eu, na minha humilde opinião, você teve um trabalho um pouquinho maior aqui para resolver essa última equaçãozinha. Aqui ela já vem mais direta, porém não vai fazer diferença nenhuma em termos de resposta. Sua resposta continua sendo a mesma, tá? Um último exemplo aqui, ó, para eu falar a observaçãozinha. Situação 4. Menos 2x² mais 32. Colocar assim. Mais 25x igual a zero. Eu vou tirar esse 2 aqui e colocar um 4. Tô folgado hoje, mano.
Menos 4x² mais 25x igual a 0. Pô, professor, agora complicou, né? Que esses caras não vai dar exato. Calma. Quem está em comum? Só o x, porque o 4 e 25 eles não são múltiplos um do outro. Então fica x, que multiplica menos 4x mais 25 igual a 0. X é igual a 0. Ou menos 4x mais 25 tem que ser 0. Aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, não tem mais segredo. Então, menos 4x é igual a menos 25. Menos com menos fica positivo. Então, x é igual a 25 sobre 4. Tá aí. Então, a pior situação que pode acontecer é de não dar exato. Mas isso aí não é problema para nós, porque a gente sabe que é só mais um número. Agora, o que tem de característica em situações deste tipo? Perceba que em todos os exemplos que eu fiz, e em qualquer outro que você possa resolver na sua casa, uma resposta sempre foi quem? Sempre foi 0. Olha lá. Todas as situações, uma resposta sua sempre foi 0. Por quê? Porque seu C é 0. Então, toda vez que em uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, o seu coeficiente C vale 0, uma raiz é sempre 0. E aí basta você encontrar a outra, que aqui foi 4, aqui foi menos 6, 9, 25 quartos e assim por diante. Porém, repetindo, toda equação nesse formato, de um ax² mais bx, devido ao seu coeficiente C ser igual a 0, uma raiz sempre vai ser a raiz nula. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Espero que já tenha anotado, vou apagar. Terceiro caso de uma equação quadrática. Caso 3. Já fiz com B igual a 0, já fiz com C igual a 0, agora com B e C iguais a 0. Então, nossa equação vai ficar do tipo ax² igual a 0. Aqui não tem nem muito o que eu falar, né? Se só sobrou um ax² igual a 0, a solução é a solução trivial. Então, exemplo 1, ó. Vamos por x² igual a 0. Qual é o valor que é elevado ao quadrado dá 0? Só o x. Só o x igual a 0. Professor, mas e se aparecesse assim, ó, 3x²? Aí ficou bem mais difícil, né? Mas a solução continua sendo x igual a 0. Professor, mas e se assim, ó, tivesse aparecido menos 7x²? Aí complicou, né? O x continua sendo igual a 0. Mas professor, que aí a pessoa já pegou intimidade, né? Professor, e se tivesse aparecido assim, ó, menos 15 sobre raiz de π vezes x²? Aí você não sabe resolver, né? Dá um trabalho, mas a solução continua sendo igual a 0, tá? Toda vez que a sua equação é deste formato, você não tem o que pensar. Se B e C são iguais a 0, sua equação fica sendo apenas isso, o que lhe sobra somente a solução trivial. Solução trivial. O que significa solução trivial? Que a solução é única e uma única resposta é o 0. Beleza? Professor, mas eu não tenho duas respostas iguais às outras? Não. Por quê? Por que não? O 0 não basta para você? Caramba. Ó, o que eu falei? Numa equação do segundo grau, você pode não ter, você pode ter uma solução ou até duas soluções. Não quer dizer que todas elas terá que ter duas, tá bom? Nesse tipo de situação, sempre vai ser apenas uma resposta, e a resposta trivial, que é a resposta igual a 0. Não é conjunto vazio, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui, a única solução é a solução 0. Fechou? Caso 4. Agora chegou o momento tão aguardado. Há 3 anos já o pessoal está esperando por isso. Professor, não é que não precisa de Bhaskara mesmo, né? Pois é.
O pior é que eu vejo gente em situações desse tipo querendo aplicar Bhaskara. O cara gosta tanto de se fufu que até aqui o cara quer aplicar Bhaskara. Mas, enfim, né? Como eu sempre digo, gosto é igual o dedinho do pé. Poderia falar dedinho da mão, né? Mas é igual o dedinho do pé, nem todo mundo tem. Se eu falar que é igual da mão, o pessoal vai achar que eu estou fazendo... deixa pra lá. Vamos lá. Caso 4. AX² mais BX mais C igual a 0. Então aqui é o caso onde A é diferente de 0, B é diferente de 0, B é diferente de 0 e C também é diferente de 0. Ou seja, eu conheço todo mundo, beleza? Eu vou começar por Bhaskara, fique tranquilo. Mas vocês vão ver que é um trem chato, viu? Vamos colocar aqui um exemplo. Alguns exemplos, né? Exemplos. Primeiro, x ao quadrado, colocar o mais clássico de todos. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aí o que você tem que fazer, né? A primeira coisa quando você vai aplicar uma Bhaskara, que é bonito você falar, não, eu fiz por Bhaskara a questão. Você tem que identificar quem são os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A, quem é B e quem é C. Então você vem aqui, aí o cara já começa errando aqui. Quem que é o coeficiente A? Ah, professor, o coeficiente A é o x ao quadrado, né? Não tem nada a ver. Coeficiente é o cara que multiplica a sua incógnita, tá? Então você não pode trazer x para cá, a menos que você tenha uma constante desconhecida, um coeficiente desconhecido. Fora isso, você nunca vai trazer a letra para esse momento aqui. Então você não pode colocar esse x ao quadrado. Quem que é o cara que está multiplicando o x ao quadrado? É 1. Então o seu A vale 1. Quem é seu B? Quem está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x? Menos 5. Quem é C? É o cara que aparece sozinho. Né? Eu não tem amizade com ninguém. O cara que aparece sozinho aqui é o 6. Então tá lá, 6. Fechou? Aí você vai. A professora aplica delta, né? Qual que é a fórmula de delta mesmo? Eu tinha decorado, mas eu acabei esquecendo. B ao quadrado menos 4AC. Tá aí. Substitui esses infelizes aqui. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 24, isso aqui é igual a 1, beleza. Encontrou o delta. Acabou? Não, não acabou. Aí vem aplicar a Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2A. Seu B vale menos 5. Esse menos não tem nada a ver com esse menos. Esse aqui é menos da fórmula, então mantém ele. Fica menos o valor de B, que é menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que vale 1, dividido por 2 vezes A, que também é 1. E aí fica, menos com menos dá mais, raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, 5 mais 1 dá 6, 6 por 2 dá 3, 5 menos 1 dá 4, por 2 dá 2. Então tá aí a nossa solução. Professor, repete, você fez muito rápido. Olha só. 5 mais 1, 6. Por 2, 3. 5 menos 1, 4. Por 2, 2. Fechou? Então a solução 2 e 3. Tá. Isso é a sua Bhaskara. Vou fazer mais um exemplo por aqui. X ao quadrado menos 9x mais 14 igual a 0. Aí você vai lá, todo o processo de novo. Identifica quem é A, quem é B, quem é C. O A é o cara que multiplica x ao quadrado, vale 1. B é o cara que multiplica x, vale menos 9. C é o cara que está sozinho, vale 14. Aplica o delta. B ao quadrado menos 4AC. Aí, normalmente, a galera se empolga, né? A segunda vez que vai aplicar uma Bhaskara, professor, já posso fazer direto aqui na fórmula? Pode, fica à vontade, o risco é seu. B ao quadrado é menos 9,
ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que vale 14. 9 ao quadrado vai dar 81, menos 4 vezes 14 vai dar 56. 81 menos 56 dá 25. Então vai ficar aqui, ó, Bhaskara agora. X ao quadrado menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Menos B. Nosso menos B vai ficar mais 9, correto? Porque menos com aquele menos, 9 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, que é raiz de 25. Deixa eu escrever aqui primeiro. Raiz de 25 dividido por 2 vezes A, que vai ser 2. Então vai ficar 9 mais ou menos 5 dividido por 2. 9 mais 5 dá 14. 14 por 2 dá 7. 9 menos 5 dá 4. 4 por 2 dá 2. Então tá aí. Solução 2 e 7. Beleza. Tá, professor, bacana. Gosto de Bhaskara. Não tem problema algum. Agora eu vou pedir para você observar uma coisinha comigo. As soluções que nós encontramos foi 2 e 7. Perfeito? Quanto é 2 vezes 7? Vou te dar um tempinho para você pensar. Muito bem, 14. Opa! Tem um 14 aqui. Quanto que é 2 mais 7? 9. Opa! Tem um 9 ali. Vamos vir aqui. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Opa! Tem um 6 aqui. Quanto que é 2 mais 3? 5. Ah, menino, esperto. Já está lá o 5 também. Será que sempre vale isso? Sempre. E aí é onde eu quero chegar com vocês. Tentar dar uma luz, caso vocês, para quem ainda não sabe trabalhar com soma e produto, o que é a ideia? Você não precisa de nada desse rolê de Bhaskara. Claro que vai ter alguns casos que a gente vai aplicar, que aí não tem muito o que fazer, né? Mas a gente pode evitar algumas situações. Então, primeiro eu vou definir aqui o que é o soma e produto. Então, ó, dada... Vou até escrever bonitinho, conforme manda o script. Dada a equação ax² mais bx mais c igual a 0, onde x1 e x2 são raízes da equação. São raízes da equação. Temos que x1 mais x2 sempre tem que ser igual a menos b sobre a. x1 vezes x2 sempre vai ser igual a c sobre a. É a sua soma e produto. Então, a soma das raízes sempre vai dar o oposto do termo b sobre a, e o produto sempre vai ser c sobre a. Quem é c, quem é a, quem é b? São os coeficientes, tá aqui, né? São os coeficientes da sua equação. Da mesma forma que você localiza ali quem é a, b e c, aqui também, tá? Só que aí você não precisa fazer conta. Você faz meio que de cabeça o rolê, né? Eu vou até enfeitar esse negócio, pra você não falar que eu não chegar lá depois e falar, o professor nem comentou sobre soma e produto na aula. Tá aí. Vamos ver como que funciona. Deixa eu apagar agora esses dois aqui. Deixa eu pensar aqui. X² menos 7x mais 10 igual a 0. Então, de começo, pode ser que você apanhe um pouquinho. Mas por isso que você tem que treinar. Da mesma forma que um dia você teve que treinar para aprender Bhaskara, você também precisa treinar soma e produto. Não vai me olhar aqui e falar, professor, é massa mesmo fazer soma e produto, hein? Aí deixar para resolver na hora da prova. Por favor, né? Você tem que treinar, não tem jeito. Então aqui é a mesma ideia. O que eu preciso? De dois números
que somados sejam menos b sobre a e que multiplicados sejam c sobre a. Quem que é b? É menos 7. Menos com menos dá mais. E o a vale 1, então 7 sobre 1, 7. Então, dois números que somados dê 7 e que multiplicados seja c, que é 10, sobre a, que é 1, que dê 10. Agora me fala, dois números que somados dê 7 e que multiplicados dê 10. 2 e 5, professor? Muito bem. Tá aí. 2 vezes 5, 10. 2 mais 5, 7. Fechou. Solução é igual a 2 e 5. Mais fácil ou não? Isso que eu ainda dei trabalho aqui porque eu escrevi a fórmula e tal. Porque isso aqui você faz mentalmente depois. Você bate o olhar, dois números multiplicados dá 10. 2 e 5. 2 mais 5, 7. Pronto, fechou. É assim que funciona. Olha o outro exemplo. E digo mais. O delta aqui dá 9. Já vou falar disso. Que sempre tem aquele espírito de porco que fala assim, professor, mas você faz por subproduto e às vezes a questão quer saber o valor do delta. Aí eu tenho que aplicar o delta, o b ao quadrado menos 4ac do mesmo jeito. Me aguarde. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Vamos tentar ser mais direitinho agora? Eu preciso de dois números que multiplicados dê 4. Aí você pensa, 2 vezes 2, professor. Não tem problema. Testa. 2 vezes 2, 4. Beleza. 2 mais 2, 4. Opa, não funcionou. Não tem crise. Você vem agora conserta. Qual outra possibilidade de números multiplicados que dê 4? O 1 e o 4. 1 vezes 4, 4. 1 mais 4, 5. Troca o sinal. Menos 5. Fechou. Solução 1 e 4. E digo mais. O delta aqui também vale 9. E não foi proposital isso. Um outro exemplo. X ao quadrado. Deixa eu pensar aqui. Vou colocar um difícil agora. Menos 15x mais 36 igual a 0. Dois números que multiplicados dê 36. Não tem problema errar nos primeiros, né? Ninguém é perfeito. Se chegar aqui e jogar um 4 vezes 9, tudo bem. 4 vezes 9, 36. Bacana. 4 mais 9 dá 13. Ih, não bateu. Aí, sabia que o negócio do professor estava errado, não funcionava. Calma, cavalo, olha só. Vamos colocar aí, cara. Vou tentar mais uma vez, professor. 2 vezes 18. 2 vezes 18 dá 36, beleza. 2 mais 18 dá 20. Aí, ó. Sabia que não funcionava esse negócio? Não dá certo. Aí você chega lá, 3 vezes 12, 36. 3 mais 12, 15, troca o sinal. Tá aí, bonitão. Aí, professor, quer ver se acertar o delta aqui. O delta aqui vale 81. Eu duvido. Então vem comigo. Quanto que eu falei que valia aqui mesmo? Falei que valia 9, né? Então olha só. Delta é b ao quadrado. Eu espero que dê 9, né? Se não der, a gente corta. A gente faz um jeito. Menos 4ac. O b, 7, vai dar 49. Menos 4 vezes a vezes c, que é 10. 49 menos 40. Ah, moleque. Não é que deu 9 mesmo? Professor, você está fazendo macumba. Aqui eu também falei que dava 9. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b vale 5, então vai dar 25 menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. 4 vezes 4 dá 16. 25 menos 16. Ah, miserável. Não é que deu 9 mesmo? Aqui eu falei que dava 81. Delta é igual a b ao quadrado. Agora eu quero ver para o senhor acertar assim. Menos 4 vezes a vezes c. Menos 15 ao quadrado dá 225. 4 vezes 36 vai dar 144. 220, vou até fazer a continha para não falar que eu forcei o resultado. 225 menos 144, 5 menos 4 dá 1.
Empresta 1 aqui, 12 menos 4 dá 8. Moleque, tô bom demais, fala a verdade. 81. Professor, como que você faz isso? Não vou falar. Não vou. Vocês ficam, eu não gosto de subproduto, não sei o quê, esse negócio aí é chato. Então não vou falar. Vai ficar calculando delta toda vez. Brincadeira, eu gosto de vocês, eu vou falar assim. O que acontece no delta? Se você tem a prática, tem o costume de fazer por soma e produto, até para o delta você consegue burlar o sistema. Como eu falei, a gente já sabia. A partir do momento que você sabe as raízes, você já sabe o delta. Por quê? Quem foram as raízes aqui? 2 e 5. Qual que é a diferença? Diferença é o que é diferente, é o menos. Qual que é o 5, a variação aqui? 5 menos 2 dá 3. Eleva esse cara ao quadrado. 9. Ó, apaguei. Que é o delta que a gente tinha calculado. Aqui, qual que é a diferença entre as raízes? 3 eleva ao quadrado, 9. Aqui, qual que é a diferença das raízes? 9 eleva ao quadrado, 81. Beleza? Então, o delta ele é igual ao x1 menos x2 elevado ao quadrado. Sempre. Ele é igual à variação das raízes elevado ao quadrado. Professor, importa a ordem com que eu escreva isso? Não. Por quê? Porque está ao quadrado. Então, mesmo que seja um valor negativo aqui dentro, ao quadrado ele vai dar positivo, enfim. E você não vai perder a questão por causa disso. Então, o delta a gente consegue encontrar através das raízes, através da variação delas, elevado ao quadrado. Fechou? Bonito demais, né? Agora, nem tudo são flores, né? E existem casos e casos. Sempre esse menino aqui, a soma e produto, nos ajuda? Quase sempre. Vai ter situações que não fica tão legal a gente aplicar, né? É até meio complicado a gente pensar de cabeça aqui agora, mas o que é o mandamento que a gente pede para os alunos seguirem? De forma geral, é mais fácil aplicar soma e produto quando o coeficiente A é igual a 1. Beleza? Então, toda vez que o seu coeficiente A for igual a 1, ó, aqui era 1, aqui era 1, aqui era 1, todos esses casos eram iguais a 1. Que 95% das equações do segundo grau que você vai resolver, elas são iguais a 1. A maioria dos casos é assim. Mas sempre existe aquele mas, aquela porcentagemzinha do infeliz que está de mau humor e resolve colocar sei lá, qualquer coisa aqui que não seja 1. Nesses casos, quando não é igual a 1, dá para fazer por soma e produto? Dá. Recomendo? Não. Por quê? Porque se esse cara é diferente de 1, grande chance das suas raízes não serem números inteiros. Tá? Grande chance de aparecer um meio, um 3 sobre 2, um raiz de 7 sobre 3. E aí não adianta, cara, não adianta. A gente é treinado para só responder números inteiros, que é o que a gente fala que é número bonito, né? Aí você tá lá, no soma e produto. Você precisa de 2 números que multiplicados dá 10 e que somados dá 5. Você não vai pensar, pai, tô pensando aqui, ó, deve ser um raiz de 15 dividido por 3 e 3 meios. Deixa eu ter. Você não vai chutar um número desse, entendeu? Então, se sua resposta não for uma resposta inteira, a chance de você tentar a soma e produto e conseguir chegar nessa resposta é muito pequena. São muitas possibilidades, tá? E aí, mesmo que seja 1, o seu coeficiente, aí você quer resolver por soma e produto, beleza, igual aqui que eu fiz algumas formas erradas, né? Tinha colocado 4 vezes 9, depois coloquei 2 vezes 18, para depois colocar o 3 vezes 12. Isso pode acontecer. Se
se você começou a colocar muito palpite errado, tenta no máximo 3 vezes. Você tentou de 3 maneiras. Você não conseguiu resolver por soma e produto, chuta esse negócio e faz por Bhaskara. Não vai ficar perdendo tempo também, ainda mais na hora da prova. Agora, se você está treinando em casa, a história é diferente. Aí você pode ficar o dia inteiro pensando para encontrar a resposta, para treinar. Mas em questões de prova, tá? Você tentou uma, não deu. Opa, já fica meio atento. Tentou 2, caramba, não deu. Tentou a terceira, fudeu, já pega e aplica a Bhaskara. Não vai ficar, não, eu vou fazer... Não, depois você chega em casa e resolve. Agora, se na primeira ou na segunda já resolveu, você ganhou um baita de um tempo, economizando toda a equação de Bhaskara, toda a parte de delta, e não sei o que, e papapá, e popopô. Tá bem? Então, na pior das hipóteses, deixa eu tentar criar uma diferentona aqui, ó. Chance de dar bom, quase 0. Mas vamos ver. 3x². Menos 4x mais 1 igual a 0. Se tudo correr bem, agora eu não estou apostando não, hein? Se tudo correr bem, a resposta aqui o delta tem que dar 4 nonos. Se tudo correr bem. Chances disso acontecer, como eu já falei, é bem pequena. Mas vamos lá. Aí, olha só, 3x² menos 4x mais 1. Então, eu preciso de 2 números que somados dê 4 sobre 3 e que multiplicados dê 1 sobre 3. Perceba que já não fica uma coisa tão legal, você ficar pensando. Né? Apesar, aqui para quem tem um pouquinho mais de facilidade, talvez já até fragou quem quer a resposta. Mas ainda assim, apareceu o número quebrado, ó, não perde tempo não. Não fica pensando em soma e produto. Aí é o momento de você chegar e esfregar a Bhaskara na cara do teu colega. Você fala, eu sei Bhaskara, sei. Bate no peito e assume a bronca aqui, ó. Quem que é A? A vale 3, B vale menos 4 e C vale 1. Então vai ficar, deixa eu fazer de azulzinho aqui. Nosso delta, oh meu Deus do céu, tem que dar 4 nomes nesse negócio, hein? Vamos ver. Nosso delta, B², não vai dar, nem fudendo. Menos 4 vezes A vezes C. Então aqui vai ficar 16. Eu não sei porque eu falei 4 nomes, na verdade. Menos 12. Olha aí. 16 menos 12. Ainda deu exato. Lazarento. Então esquece o que eu tinha feito aqui. Ó. Não era 4 não. Só tinha acertado o numerador só. Delta igual a 4. Feito isto, então x é igual a quem? Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Opa, 2 vezes a que agora vale 3. O b vale menos 4, menos com menos vai ficar 4. Raiz de delta é a raiz de 4, que vale 2, dividido por 6. 4 mais 2 dá 6, 6 por 6 dá 1. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 6 vai dar 1/3. Tá aí as nossas duas respostas. Pã, pã, pã. Beleza? É isso mesmo. Professor, mas por que então você errou o delta? Porque eu esqueci do A. Eu esqueci que o meu A não era 1. Por isso. Deixa eu consertar aqui agora. O que eu falei? Inclusive, vou ter que consertar a formulazinha aqui, que eu esqueci de considerar o A lá também. Eu falei que o delta, ele é igual à diferença das raízes. X menos 1, x1 menos x2 ao quadrado. x1 vale 1, menos 1/3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 3 menos 1 dá 2 sobre 3 ao quadrado, que é 4 nonos. Por que eu errei? Porque eu esqueci de colocar o A aqui, ó. Peço perdão. Acrescentem o A ao quadrado aqui.
Deixa eu escrever de forma higiênica isso. Então, isso aqui é igual a ao quadrado vezes x1 menos x2 ao quadrado. A gente é tão acostumado com A sempre sendo igual a 1 que a gente até esquece de colocar ele na relação. Mas tá aí, agora sim. Se eu tivesse lembrado do A ao quadrado, a gente teria acertado, né? Porque daí o nosso A é 3, multiplicando por 3 ao quadrado aqui, ó, que é como está a nossa fórmula lá, cancelou isso, a gente teria chegado na resposta 4 da mesma forma. Beleza? Então peço desculpinhas aí que eu esqueci, mas agora a fórmula está correta aqui, ó. Delta é igual ao A que multiplica a diferença das raízes ao quadrado. Fechou? Bonito demais. Muito bem. Para fechar o nosso rolê de equações do segundo grau, falta a gente classificar o delta. Então vamos lá. O que é o delta? Classificação das raízes. O delta, assim como na física, aqui em matemática, ele também significa para nós variação. E é ele que vai determinar quando e quantas raízes irá existir. Então o delta delta. O delta determina a quantidade de raízes. Como assim, professor? São 3 possíveis situações. Se o seu delta for maior que 0, isso significa que você tem 2 raízes reais e distintas, que foram todos os exemplos que nós fizemos até agora, quando x1 é diferente de x2, beleza? Se o seu delta for igual a 0, significa que você tem 2 raízes reais e iguais. Professor, não era mais fácil então falar que era uma raiz só? Matematicamente, não. Na prática, sim. É quando você só tem uma raiz. Beleza? E a terceira situação é se você colocar aqui, ó, delta menor que 0. O delta na Bhaskara, ele não vai dentro da raiz? Olha lá para você lembrar, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Não é isso? O seu delta não está dentro da raiz? Se sua raiz é negativa, a gente não consegue extrair essa raiz. Ou seja, nesse caso, não existe x pertencente aos reais. É aquele momento em que a gente não consegue extrair a raiz. Eu vou fazer um exemplozinho aqui para esses 2 últimos casos, que são os únicos que a gente não fiz nenhum nesse formato, né? Todos os exemplos que eu fiz, o x1 era diferente de x2. Então nós temos aqui o seguinte. Vamos pegar x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Nesse caso eu só vou ter uma raiz. O meu x1 vai ser igual a x2. Por quê? Porque meu delta é 0. Olha só. b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar 16 menos 4 vezes a vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Pronto, delta é igual a 0. Então significa que meu x1 vai ser igual a x2. Menos b fica 4, mais ou menos raiz de delta, que é o próprio 0, dividido por 2a.
4 mais 0 dá 4, por 2 dá 2. 4 menos 0 continua sendo 4, dividido por 2 dá 2. Beleza? Um exemplo da última situação ali, que é a mais rara de aparecer para nós. X ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Esse delta vai ser negativo. Olha lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado vale 1, menos 4 vezes a vezes c. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 é menor que 0. Adianta eu continuar? Não, porque não existe solução para este caso aqui. Beleza? Tranquilos? Sussa demais? Então, muito bem. Então, agora a gente vai finalizar esse conceitozinho aqui de equações quadráticas. Pô, acabei de escrever, já estou apagando, né? Deixa eu apagar esse lado aqui. Aí dá tempo aí de dar mais uma olhada. Vamos resolver alguns exercícios, então, para aplicar tudo isso, né? Pronto, agora já deu tempo. Questão 1, indo lá para o slide comigo, diz assim: numa doceria, comprei 2 tipos de doce. Do primeiro tipo, 6 unidades de determinado valor unitário. Do segundo tipo, cujo valor unitário é R$ 3,00 mais caro que o primeiro tipo, comprei uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro tipo. Entreguei 6 notas de R$ 50 para pagar tal compra e recebi R$ 30 de troco. Dos 2 tipos de doce que comprei, gastei com o mais caro em reais um total de... Então, olha só. O enunciado não é tão bacana, mas vamos tentar traduzir isso. Temos aqui o tipo 1 e colocar aqui o tipo 2 do doce. Eu não sei quanto custa, então vou chamar de x. X é o valor do doce. Tinha uma piadinha que falava, né? Não gosto de doce. Enfim. Tipo do doce. É o valor do doce, desculpa. Então, numa doceria, comprei 2 tipos de doce. Do primeiro tipo, 6 unidades de determinado valor unitário. Como eu não sei quanto ele custa, eu chamei aqui de x, vou anotar aqui, ó. Comprei 6 vezes esse doce. Beleza. Depois, do segundo tipo, cujo valor unitário é R$ 3,00 mais caro que o primeiro, comprei uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro. Qual que é o valor unitário? É x. O dobro de x é 2x. E esse doce do tipo 2 é R$ 3,00 mais caro que ele. Pronto. E aí, para pagar isso, você pagou com 6... Não sei por que o cara colocou 6 notas de 50. Ele falou, eu paguei com R$ 300, né? E aí você recebeu R$ 30 de troco. Você deu 300, né? 6 notas de 50 dá 300. Você recebeu 30 de troco, muita calma nessa hora, mas sinal que a sua compra foi de R$ 270. Então, somando os 6 doces do tipo 1, mais essa quantidade do tipo 2, deu R$ 270. Provavelmente não deve ser brigadeiro esse negócio aqui, porque tá caro o rolê. Mas vamos lá. Agora, só a gente calcular o valor de x para poder descobrir quanto que vale o doce do tipo 2. Então, eu vou ter 6x mais 2x² mais 6x. Já vou trazer esse 270 para cá. Menos 270 igual a 0. 2x². 6 mais 6 dá 12. Menos 270. Falei, professor, você falou que é difícil aparecer quando o seu A não é 1. De cara já apareceu. Mas a gente pode dividir, fera. Ó, a gente pode simplificar, não briga comigo não. A gente pode simplificar todo mundo por 2. Então vai ficar x² mais 6x menos 135 igual a 0. Pronto. Aí você pode resolver isso aqui por soma e produto? Pode. Professor, soma e produto aí é meio foda, né? Saber 2 números que multiplicados dá 135 e que somados dá 6. É meio complicado. Mas é possível. É só você decorar a tabuada do 15, por exemplo. Estou brincando.
Talvez aqui não tenha sido tão claro, né, a gente fazer por soma e produto. Mas olha só. 9 vezes menos 15 dá menos 135. 9 menos 15 dá 6. Troca o sinal, 6 positivo. Não tem problema, professor, mas nesse caso aí, eu não pensaria em 9 menos 15, não. Os que você fez de exemplo era tudo positivo. Claro, né, fera? Eu que estava inventando, eu escolhi os valores fáceis para mim. Não tem problema. Mete uma básica, menos b, quer dizer, menos b não, b ao quadrado menos 4ac. O b ao quadrado vai dar 36, menos 4, vezes a vezes c. Então vai ficar 36, menos com menos dá mais. 4 vezes 135 vai dar 540. 540 com 36 dá 576. Aí vai, Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Menos b vai ficar menos 6, mais ou menos raiz de 570. Aí pronto, já ferrou a situação do cidadão, né? Raiz de 576 é 24. Dividido por 2 vezes a, que vai dar 2. Menos 6 mais 24 dá 18. 18 por 2 dá 9. Menos 6 menos 24 dá menos 30. Menos 30 por 2 dá menos 15. São as duas respostas que nós tínhamos encontrado ali. Falei, professor, mas eu não saberia calcular a raiz quadrada de 576. Tá bom, meu amigo. Hoje, sério, não, eu tô com um coração muito bom hoje. Normalmente não é assim que funciona, não. Vem cá, ó. 576. Quando você não sabe a raiz quadrada, o que você faz? Fatora o cidadão. Então vem por 2. Vai dar quanto aqui? 5 por 2 dá 2, sobra 1, 8, 288. Vai por 2, dá 144. Vai por 2, dá 72. Vai por 2, dá 36. Vai por 2, dá 18. Vai por 2, dá 9. Vai por 3, dá 3. Vai por 3, dá 1. Olha o tamanho do negócio. Isso se souber todas as contas de cor, né? Se não souber, misericórdia. Como é raiz quadrada de 576 que eu quero tirar, então eu vou agrupar de 2 em 2. A gente falou isso em aulas passadas aí, ó. Deu certinho. Então eu tenho 2 ao quadrado, vezes isso aqui, 2 ao quadrado, vezes esse aqui, 2 ao quadrado, vezes esse aqui, que é 3 ao quadrado. Como todo mundo está ao quadrado, eu posso simplificar todo mundo. Conseguiu passar a vara em todo mundo ali. Aí o que sobrou? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Tá aí, que era a raiz que eu tinha mencionado aqui. Aí tem a segunda forma da gente poder calcular uma raiz. Que aí você já tem que estar um passo mais à frente do rolê de raiz quadrada, para não patinar. Eu sempre falo que isso aqui é a forma mais segura, tá? Se você não tem tanta habilidade com matemática. Claro que a forma mais segura é sempre a mais trabalhosa, né? O que é mais seguro? Você ir daqui a Curitiba andando a 80 por hora ou andando a 150 por hora? O mais seguro é você ir a 80 por hora, né? Você vai fazer um percurso mais tranquilo, porém bem mais demorado. Você vai chegar quase o dobro do tempo depois. O que é mais gostoso? Ir para Curitiba a 150, né? Meter o pezão no fundo ali e seja o que Deus quiser. Nos cruzamentos fecha o olho e já era. Mas para você andar no 150, você tem que ter uma certa confiança. Você tem que estar bacana na boleia já. Não pode comprar a carteira por correio. Você tem que, né, estar tinindo ali no volante para poder fazer esse rolê. E ainda assim, pode acontecer uns imprevistos no meio do caminho. Um pneu estourar e acontecer bosta no rolê, né? Mas olha só. Como que eu faria sem precisar fazer a decomposição? Faria da seguinte maneira. É o que eu sempre falo, que aí você tem que ter alguns parâmetros. Eu sei que 20 ao quadrado é 400. Professor, por que você sabe? Porque eu descobri que um dia isso ia me ajudar. Ter algumas raízes de cor. Então eu sei que 20 ao quadrado é 400 e eu também sei que 25 ao quadrado
é 625. Professor, quais que eu decoro? De preferências que termina com 0 e 5. Tá? Até 40 aí é legal você ter tipo 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. É legal você ter essas decor, porque elas te ajudam nesses momentos. Então o que eu vou fazer? O número 576, que é quem a gente precisa calcular, ele é maior que 400 e é menor que 625. Beleza. O que significa que a raiz quadrada de 400 é menor que a raiz quadrada de 576, que é menor que a raiz quadrada de 625. Como essas do extremo a gente já conhece, eu sei que a do 400 vale 20. Eu sei que a do 625 é 25. Então, eu sei que a raiz quadrada de 576 tem que estar entre 20 e 25. Beleza? Então, é o primeiro parâmetro, o primeiro passo que a gente tem que dar para calcular a raiz quadrada. Agora, entre 20 e 25, eu preciso de um número que, multiplicado por ele mesmo, termine em 6. Se eu colocar 21 vezes 21, 1 vezes 1 dá 1. Já não pode ser. Já era. Se eu colocar 22 vezes 22, 2 vezes 2 dá 4. Já era. Também não pode ser. Se eu colocar 23 vezes 23, 3 vezes 3 dá 9. Já era. Também não pode ser. Se eu colocar 24 vezes 24, 4 vezes 4 dá 16. Ah, termina em 6. Então a sua raiz quadrada de 576 é 24. Fragou? Entendeu o rolê? Claro que pode acontecer da sua raiz não ser exata. Então você fez esse esquema, né? Encontrou que um número vezes ele mesmo termina com o mesmo algarismo que você quer. Não vai chegar e marcar o gabarito já. Encontrou 24? Aí faz o teste, pega o 24, termina a multiplicação do 24 vezes 24, você vai ver que vai dar o 576 e já era, beleza. Fim de conversa, tá bom? Bom, tudo isso foi só para justificar o 9 e o menos 15, né? Percebe que por soma e produto, como ele é muito mais rápido, a gente teria que ter feito muito mais conta e tudo mais. Ah, perdão, mas não acabou o exercício não. Ele quer saber o quê? Dos dois tipos de doce que comprei, gastei com o mais caro, em reais. Então, quanto que eu paguei no mais caro? O mais caro é esse daqui, ó. Então, 2 vezes 9 vezes 9 mais 3. Professor, por que não pode ser menos 15? Porque não faz sentido você ir comprar um doce e ele valer menos 15 reais, né? Então, o menos 15 não é a resposta para a gente. Então, vai ficar 2 vezes 9, que é 18. 9 mais 3 dá 12. 18 vezes 12, 216. Tá aí. Passando o nosso slide aqui, a gente encontra lá a resposta na letra A de amor. Fechou? Agora sim, terminamos o exercício. Vamos fazer mais um ou não? Já cansaram? Claro que não, né? Claro que não cansaram, no caso. Vamos lá, próxima questão. Diz assim: sendo x menos 2 sobre x igual a A, então x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado é igual a. Que bosta de exercício, né? Exercício que apareceu na Marinha esses dias. Inclusive, ele estava com o enunciado errado, tá? Se você pegar a prova da escola da Marinha aí, dessa questão de 2017, essa questão teve que ser anulada, porque faltou um detalhezinho na questão que eu, como sempre, com o coração muito bom, já consertei, que era aqui, ó. Ele tinha dado só 4 sobre x. E aí, a gente não resolve, não vai ter gabarito para isso. Tá? Aí eu consertei a questão para a gente poder chegar numa respostazinha aí, tá bom? Então, sendo x menos 2 sobre x igual a A, eu quero saber quanto que vale x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado. Aí, aqui não é nem muito equação do segundo grau. É mais
propriedades operatórias e tal do que uma equação quadrada em si. Mas, enfim, perceba que ele me deu expoentes iguais a 1 e está pedindo ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Elevar ao quadrado. Pá e pá. Obviamente que eu tenho que levar os dois lados para poder manter minha igualdade. Aí o detalhe, o cuidado que você tem que ter é, isso aqui é uma soma. Se é uma soma, você tem que fazer um produto notável. O que é produto notável? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Que tem que ser igual a ao quadrado. Beleza? X ao quadrado permanece. X dividido por x dá 1. 2 vezes 2 é 4. Mais 2 ao quadrado que dá 4. X ao quadrado dá x ao quadrado igual a ao quadrado. O que ele quer? Ele quer x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado. Então passa esse menos 4 para lá. X ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado é igual a ao quadrado mais 4. Pronto. Está aí a sua resposta, que está lá na letra A de amor, mais uma vez. Beleza? Questãozinha, nem sei porque eu coloquei ela, era muito fácil. A próxima questão. A equação do segundo grau, x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0, tem raízes m e n. A expressão m mais 5 vezes n mais 5 é igual a... Então vamos vir aqui, ó. A equação do segundo grau, que é x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0, tem raízes m e n. Então, as raízes dessa equação é m e n. E ele quer saber qual que é o valor da expressão m mais 5 vezes n mais 5. Beleza, vamos lá. Multiplicação de dois fatores, faz a distributiva. Então, vai ficar 5m mais... opa, perdão, comecei errado aqui. M vezes n vai dar mn mais 5m mais 5n mais 25. Ué, professor, não resolveu muito, né? Porque eu não sei quem que é m e n. Espera um pouquinho. M vezes n. Eu não tenho 5 em comum aqui? Então vou colocar esse 5 em evidência. Vai sobrar m mais n mais 25. Professor, mas continuou sem me ajudar em nada. Galera muito apavorada. Vem aqui comigo. M e n não são as raízes dessa equação? Se elas são as raízes, significa que m mais n tem que ser igual a menos b sobre a. Quem que é b? É 4. Quem que é a? É 1. Então a soma m mais n dá menos 4. O produto tem que ser c sobre a. Quem é c? É menos 1. Quem é a? É o próprio 1. Então o produto tem que ser menos 1 e a soma tem que ser menos 4. Olha aqui, ó. Produto, que vale menos 1, soma, que vale menos 4. Qual que é a dificuldade? Tá na cara a resposta. Então vai ficar menos 1 mais 5 vezes menos 4 dá menos 20 mais 25. Menos 1 com menos 20 dá menos 21 mais 25, 4. Tá aí. Fechou? Professor, e se eu não tivesse feito assim? Aí você ia ter que fazer Bhaskara. Mete o delta, mete Bhaskara, encontra quais são as raízes, tá toda aquela conversinha de sempre, tá? Mas para o soma em produto, ó, já vem de graça a sua resposta. Opa, que coincidência. Letra A de novo. Letra A de amor. Próxima question. Já está aí para você ir resolvendo. Diz assim: em um triângulo retângulo, as medidas dos catetos são expressas em centímetros
pelas raízes da equação x² menos 10x mais 16 igual a 0. Nessas condições, determina a medida da hipotenusa. Então, você tem aqui um triângulo retângulo. Não sei quem é a hipotenusa, vou chamar ela aqui de y. E eu sei que a medida desses catetos é dada pelas raízes da equação x² menos 10x mais 16 igual a 0. Aí, meu amigo, é só ser feliz. Dois números que multiplicados dá 16. Ah, professor, 4 e 4. 4 mais 4 dá 10? Não. Então esquece, não é essa. Outro. Ah, professor, 2 e 8. 2 vezes 8, 16. 2 mais 8, 10. Troca o sinal. Pronto. Esses aqui são seus catetos. Então um vale 2, o outro vale 8. E aí o cara quer saber a sua hipotenusa. Hipotenusa aqui, y² é igual a 2² mais 8². Então y² é 4 mais 64. Y² é igual a 68. Y é igual a raiz quadrada de 68. Ô, professor, eu não sei quanto que dá raiz quadrada de 68 aí não, hein? 68 é 4 vezes 17. Professor, como que você sabe disso? Porque eu decorei essa tabuada, caramba. Vem aqui, ó. 17 vezes 4. 4 vezes 7 dá 28, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 68. Beleza? Então, esse 68 eu reescrevi como um 4 vezes 17. O 4 tem raiz exata. A gente viu por propriedade de raiz que eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz de 4 vezes raiz de 17. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz de 17 não é exata. Então, acabou 2 raiz de 17, que está lá na letra E de Eduardo. Professor, mas eu não pensaria que 68 é 4 vezes 17. Não tem problema. Aí é aquela velha história. Você tem que vir e fazer a decomposição. Você vai ter que trabalhar com os números primos aqui, ó. Pega o 68, divide por 2, vai dar 34. Divide por 2, vai dar 17. 17 é primo, só pode ir por ele. Então, raiz de 68 é a mesma coisa que raiz de 2² vezes 17, tira o 2 da raiz, pronto. Chegou aí da mesma forma no 2 raiz de 17. Beleza? Opa, acabou? Ah, rapaz, eu esqueci de assinalar aqui, calma aí. Acabou os exercícios, muito bem. Então, galera, já que a gente tem mais um tempinho, eu vou dar um brinde para vocês aqui agora, que é a demonstração de Bhaskara. Né? Como assim, professor? A gente sabe utilizar. Nós sabemos que Bhaskara ela é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Perfeito? Onde delta é igual a b² menos 4ac. Mas eu não sei vocês, mas pelo menos quando eu aprendi isso, eu já peguei esse negócio pronto. Só me enfiaram e falaram, ó, isso aí é Bhaskara, tó, se vira. Mas será que isso é verdade? Será que a gente consegue chegar nela? Então eu vou tentar fazer essa demonstraçãozinha para vocês aqui. Então nós temos ax² mais bx mais c. Como qualquer equação, nosso objetivo é sempre isolar x. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar isolar x. Beleza? Então para isolar x, esse czinho, vou passar para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, ax² mais bx, que é igual a menos c. Esse a está multiplicando, vou passar dividindo. Então vai ficar ax² dividido por a, mais bx dividido por a, que é igual a menos c sobre a. Obviamente que eu tenho que dividir todo mundo por a, tá bom? Mas esquecer esse negócio. A por a dá 1, então vai ficar x² mais bx sobre a, que é igual a menos c sobre a. Aí aqui é o que a gente fala do pulo do gato, a sacada, enfim, bizu, o que vocês gostarem de chamar aí. X² mais bx sobre a
Isso aqui são dois termos de um produto notável. O que é um produto notável, professor? Sabe aquela história do quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo? Então, e esse cara aqui, ó, vem deste produto notável, de um x mais b sobre 2a ao quadrado. Como assim, professor? Vem aqui, ó. X ao quadrado, x mais b sobre 2a ao quadrado. Vamos ver como que fica. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Beleza? X ao quadrado, que eu já tinha aqui, mais esse 2 com esse 2 eu posso simplificar, então fica bx sobre a, que era o que eu já tinha aqui. Só que aí fica esse cara sobrando aqui, ó, esse b ao quadrado sobre 4a. Sobre 4a ao quadrado. Se apareceu aqui e não tem do outro lado, aí dá problema. Então o que eu posso fazer? Eu sei que quando eu fizer esse desenvolvimento, vai aparecer esse b ao quadrado sobre 4a. Então eu faço ele aparecer desse lado aqui também, ó. Como que eu faço? Você só escreve. Por quê? Porque se eu pegar esse cara e trouxer para cá, esse menos esse dá zero e continuo tendo somente esse termo. Então eu não alterei em nada a minha igualdade. O que apareceu de sobra aqui, eu acrescentei do outro lado para permanecer esse igual. E aí o menos c sobre a, que é o que já estava lá. Beleza? Agora aqui eu vou tirar um mínimo múltiplo comum. Aqui eu só vou manter por enquanto. Então vai ficar assim, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado. Mínimo múltiplo comum entre a e 4a ao quadrado é 4a ao quadrado. Então vem comigo, ó. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1. Vezes b quadrado, b quadrado. 4a ao quadrado dividido por a dá 4a vezes c menos 4ac. Beleza? Agora esse cara aqui está em forma de potência, eu vou passar ele em forma de raiz. Então vai ficar x mais b sobre 2a, que é igual a raiz quadrada. Toda vez que a gente extrai uma raiz quadrada, a gente precisa de um mais ou menos. De b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. b quadrado menos 4ac eu não sei quanto dá, mas eu sei que 4a ao quadrado é 2a. Né? Porque raiz quadrada de 4 dá 2 e de a ao quadrado dá a. E b ao quadrado menos 4ac, a gente conhece esse cara como delta. Então vai ficar mais ou menos raiz de delta. Como assim, professor? Volta aqui, ó. Delta não é b ao quadrado menos 4ac? E olha quem apareceu aqui. b ao quadrado menos 4ac. Então eu só troquei esse cara por delta, dividido por 2a, que a gente conseguiu encontrar a raiz quadrada. E desse lado a gente ainda tem x mais b sobre 2a. O objetivo não é isolar x, então passa esse cara para o outro lado. Então vai ficar x, que é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Agora eu tenho uma soma de fração com o mesmo denominador. Como que a gente resolve isso? Mantém o denominador e soma os numeradores. Menos b, mais ou menos, raiz de delta. Tá aí. Quem que a gente encontrou? Olha aqui, ó. Quem que a gente encontrou? A nossa querida Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Fechou? Então tá aí, ó. De presente para vocês, uma demonstraçãozinha para quem gosta de ir um pouquinho mais a fundo na matemática. Particularmente eu adoro essas coisas. Espero que vocês também. Provavelmente a maioria só quer pegar e aplicar, né? Mas eu prefiro muito mais fazer isso aqui, que não preciso mexer com tabuada, que às vezes a gente erra umas continhas, né? Aqui pelo menos não tem erro não tem perigo de errar a tabuada, porque é só letra e aí fica tranquilo. Beleza, galera? Muito obrigado. Agradeço por até aqui. A gente ainda tem mais um encontro onde eu vou falar de geometria. Então, continua comigo para a gente poder fechar esses 5 dias aí com chave de ouro, tá bom? Muito obrigado, fui, um beijo, valeu!